O seu cachorrinho come cocô? Por que será que isso acontece? Tem essa dúvida? Vem comigo! Olá, você está no canal mais fofo e educado do Brasil e eu sou Joyce, psicóloga comportamental e adestradora, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muitos tutores muito preocupados, que é o ato do cachorrinho comer o cocô, né? Às vezes eles comem as próprias fezes e às vezes também comem as fezes de outros cães. E isso tem um nome, se chama coprofagia. E a coprofagia tem várias causas. Então a primeira delas pode ser que o seu cachorrinho esteja fazendo isso por instinto ou hábito. Então, quando o seu cachorrinho já chega na sua casa comendo cocô logo no primeiro dia, o seu cachorrinho pode ter aprendido com a própria mãe dele. Porque quando os cachorrinhos nascem, a mãe faz a limpeza do cocôzinho e do xixizinho dele. Elas também, as mãezinhas dos cães, estimulam o cachorrinho a fazer xixi e cocô lambendo a barriguinha deles. E assim que eles eliminam as fezes, ela vai lá e come e limpa, né? Ela faz aquela limpeza dos filhotinhos. E aí, o seu cachorrinho cresceu vendo a mãe dele comer os cocôzinhos, né? Comer as fezes dos filhotes. E aí, ele vai reproduzir o que ele aprendeu. Os filhotes também são muito curiosos e eles costumam explorar o mundo com a boca. Ele vê ali um cocôzinho, acha aquilo interessante e vai provar com a boca para ver o que é aquilo. Se é algo legal, se é gostoso, se não é. E aí eles acabam aprendendo e pegando o hábito por essa curiosidade. Um segundo motivo pode ser por problemas na alimentação. O seu cachorrinho, às vezes o seu cachorrinho está comendo uma ração de baixa qualidade, então está faltando nutrientes para ele. E aí ele vai ali aonde tem o cheiro de comida, que são as próprias fezes, e o seu cachorrinho acaba comendo o cocô numa tentativa de obter mais nutrientes. Uma outra coisa também é que se o seu cachorrinho está com fome, ele vai procurar alguma coisa para ele comer. Muitas vezes passou já do horário do seu cachorrinho comer e ele não teve a refeição dele, ou então você está dando pouca comida para o seu cachorrinho, sentiu fome, ele vai comer as próprias fezes ou então as fezes que tiver ali. Às vezes também a digestão do seu cachorrinho está incompleta, então o cocô fica com muito cheiro de comida e aquilo acaba atraindo ele e ele vai lá e come. E isso acaba se tornando um hábito. E número 3, o seu cachorrinho pode estar comendo cocôzinho por causa de estresse, tédio ou então ansiedade. Geralmente cães que ficam muito tempo sozinhos ou então presos ou então que não têm atividade, eles podem sim acabar desenvolvendo esse comportamento de comer as próprias fezes. Número 4, pode ser que ele esteja comendo cocôzinho também por problemas de saúde. Existem algumas doenças como, por exemplo, vermes, problemas no pâncreas ou então problema na absorção de nutrientes que pode levar o seu cachorrinho a comer as próprias fezes, tá? Você identificou que o seu cachorrinho tá comendo cocô, primeira coisa que você tem que fazer é levar ele no veterinário para ver se não tem nenhum problema de saúde. Descartado isso, aí pode sim ser algum dos problemas comportamentais. Motivo número 5, pode ser que o seu cachorro esteja comendo cocô para imitar o que você faz. Então, muitos cães chegam lá, né, na casa da pessoa sem comer cocô, tá tudo certo, tudo tranquilo. E depois de uma semana, 2, ele começa a comer o cocô. E aí, mas nossa, da onde que ele aprendeu isso, né? Ele veio aqui super tranquilo, ele não tinha esse hábito. O que acontece? Quando você recolhe o cocô na frente do seu cachorrinho, ele entende que aquilo é algo ruim e ele imita você. Como ele não tem a mão para jogar, para pegar o cocôzinho e jogar no lixo, ele faz o quê? Ele come para tirar o cocô daquele lugar, porque se você tira, ele também tira, achando que é algo ruim deixar ali.
Um sexto motivo é porque você brigou muito com o seu cachorro. Então, se você já deu muita bronca no seu cachorrinho, porque viu ele fazendo cocô no lugar errado, o seu cachorro muitas vezes associou a sua bronca com o ato de fazer cocô, né? Com aquele diretamente ligado ali com o cocôzinho. Então, quando ele faz o cocô, ele já acha que você vai brigar com ele. E o que ele faz? Esconde aquele cocô para não levar uma bronca. E aí, gente, ele pega esse hábito de comer sempre o cocô para poder esconder de você, para você não brigar com ele. E número 7, para chamar atenção. Muitos cães encaram bronca como atenção. Por quê? Ele sabe que se ele fizer alguma coisa ali, mesmo que errada, você vai até ele, você vai dar uma bronca, vai falar com ele alguma coisa, e aí pronto. Ele teve o que ele queria, que é a sua atenção, né? Então, quando você briga muito com o seu cachorro, quando você fala muito pra ele, fulaninho, não faz cocô aqui, você sabe que não pode, não sei o quê, você já deu atenção pro seu cachorro. E ele entende isso. Ele já se ligou, todas as vezes que ele come o cocô, você vai até ele, vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa e aí ele vai ter a sua atenção. E por isso que ele continua comendo cocô, que é justamente para ter a sua atenção. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é levar o cachorrinho no veterinário. Não importa se ele já veio do canil comendo ou então se ele começou a comer depois. A primeira coisa que você precisa fazer é levar ele imediatamente no veterinário, porque ele pode sim estar com algum problema de saúde e isso está causando esse comportamento todo dele. Descartado isso, então pode ser algo comportamental mesmo. Então a primeira dica é para você reforçar a alimentação do seu cachorrinho, né? Muitas vezes por falta de uma ração de boa qualidade, falta nutrientes para ele e aí ele come o cocô. Então reforça, compra uma ração de boa qualidade, dê uma alimentação melhor para ele. Outra coisa também, aumente a quantidade de comida para o seu cachorro. Às vezes pode ser que ele esteja com fome, não tem o que comer, ele vai lá comer o cocô. Tenta aumentar a alimentação dele para ver se esse é o problema. Dica número 2, limpe o cocô quanto antes, né? Evita deixar o cocô ali no ambiente por muito tempo para não dar chance para o seu cachorrinho ficar vendo ali toda hora, cresce a curiosidade, ele vai lá e come. Então, fez cocôzinho, viu? Vai lá e tira. Mas uma outra coisa também, gente, não limpe as fezes dele na frente dele. Fazer por imitação, ele pode achar que aquele cocôzinho precisa ser jogado fora, que é algo ruim, e ele vai te imitar e ele não tem mão. Ele tem boca, ele vai lá, pega com a boca e come, né? Ele não consegue jogar no lixo. Número 3, dê atividades para o seu cachorro, né? Pode ser que o seu cachorrinho esteja comendo por ansiedade, por tédio, né? Então sempre enriqueça o ambiente, dê brinquedos para ele que sejam atrativos, que ele goste, que ele tenha o que fazer durante o dia. E fora enriquecimento ambiental, passeios. O seu cachorrinho precisa de atividade. E se você levar ele para o ar livre, dar uma volta com ele, já vai ser algo muito bom. Número 4, não dê bronca no seu cachorrinho quando ver ele fazendo isso, quando pegá-lo comendo cocô. Muitas vezes você dá bronca quando vê o seu cachorrinho ali fazendo cocô no lugar errado, e aí ele entende que o cocô é errado, né? Ele não associa que aquele local que é o errado. Se ele fez errado, já fez errado, coloca ele no outro cômodo, no outro lugar, e limpe aquele espaço que ele fez errado. O seu cachorrinho também pode encarar a sua bronca como atenção, né? Então, de tanto você ficar brigando com ele quando ele faz cocô, né, no lugar errado, geralmente, ele entende que chama a sua atenção quando ele faz aquilo, né? Existe uma atenção muito grande ali em torno do cocô, em torno das coisas que ele fez. E aí ele
acaba comendo, né? O cocôzinho justamente para chamar atenção, ou então às vezes ele já tinha esse hábito de comer cocô, e aí de tanto você dar bronca nele, porque pegou ele ali comendo, né? E de fato não é uma coisa agradável, que ele entende esse seu comportamento de brigar com ele como atenção, né? E aí ele continua comendo porque ele sabe que vai ter a sua atenção. Dica número 5, você vai fazer o seguinte, você vai, todas as vezes, você vai ter que ficar de olho, né? Todas as vezes que o seu cachorrinho fez cocô, provavelmente ele já vai virar para dar aquela cheirada ali no cocô, para tentar mexer já. Fez o cocôzinho, terminou, você vai chamar o seu cachorrinho para você, né? Você vai tirar o foco dele daquele cocô. Você chama para você e você recompensa ele. E assim você ensina pro seu cachorrinho que fez cocô, sai daquele lugar. Se ele fizer isso, ele vai ter algo mais legal do que ficar comendo cocô ali. Então, o seu cachorro fez cocô, chama ele e dá uma recompensa para ele. Dessa forma, você vai ensinar ele a sempre te procurar, né? Sempre sair daquele ambiente, e aí você precisa ser rápida, ir lá e limpar aquele cocôzinho para não dar chance para ele comer depois. Dica número 6, existem alguns produtos no mercado, alguns remédios que você dá para o seu cachorrinho, né? É de tomar um comprimido ou pozinho que você joga em cima da ração que o seu cachorrinho ingere, e aí deixa o cocôzinho dele com um gosto ruim. E isso acaba repelindo ele, né? De comer o próprio cocô. Então, se você tem mais de um cachorro em casa e um só deles come o cocô, você vai precisar dar para os dois, porque tem cachorros que comem o próprio cocô e não comem cocô de outro cachorro, mas tem cachorros que comem todos os cocôs. E aí você vai precisar dar esse remedinho para todos os cachorros que você tem em casa, porque se só o seu cachorrinho tomar, o cocô dele vai estar com gostinho ruim, mas o do outro cachorro não vai estar. Então ele vai pegar o cocô do outro cachorro. E acontece uma outra coisa também, gente. Se o seu cachorro não tem problema em tomar aquele remedinho, se ele come naturalmente, como se não fosse algo ruim, o produto não vai funcionar no cocôzinho dele. Por quê? O que entra, sai. É o mesmo produto, gente. Se ele não tem problema em comer, né? Quando tá fresquinho, por que ele vai ter problema em comer quando sai no cocô? É o mesmo gosto. E se você sozinha não conseguir resolver o problema de coprofagia do seu cachorrinho, chame um profissional para te ajudar. Consulte um adestrador, que ele vai fazer ali uma avaliação do seu cachorrinho, vai saber como te orientar melhor, vai fazer um treino específico para ele, para ajudá-lo nesse problema, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui do canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!